Meu marido engravidou minha melhor amiga enquanto eu viajava e planejava uma surpresa para ele, mas o que eu fiz depois deixou todos chocados. Meu nome é Maia. Durante 8 anos, eu acreditei que minha vida era uma construção sólida, feita de tijolos de confiança e cimento de amor compartilhado. David era meu marido, meu porto seguro, o homem com quem eu compartilhava não apenas uma cama, mas todos os meus medos e ambições. Liz era minha melhor amiga desde os tempos de faculdade, a pessoa que eu chamava de irmã por escolha. Eu confiava neles com a mesma naturalidade com que respirava, sem nunca questionar se o ar ao meu redor poderia estar envenenado. A traição, quando vem de quem amamos, não é um golpe rápido, é uma erosão lenta que você só percebe quando o chão desaparece sob seus pés. Tudo começou a mudar em uma tarde de terça-feira em Denver. Eu estava em uma conferência de negócios que deveria durar a semana toda, mas o palestrante principal adoeceu e o evento foi cancelado 2 dias antes do previsto. No aeroporto, enquanto esperava meu voo de volta, eu me sentia vibrante. Decidi que não avisaria David. Queria ver a expressão de surpresa em seu rosto, queria quebrar a rotina que a nossa luta de 3 anos contra a infertilidade tinha tornado cinzenta e pesada. Comprei um vinho caro na loja do Duty Free, escolhi os chocolates que ele tanto gostava e passei horas imaginando o nosso reencontro. Eu sentia uma esperança renovada, uma sensação de que aquele retorno antecipado seria o marco de uma nova fase para nós. O voo de 4 horas pareceu durar uma eternidade. Eu olhava pelas nuvens e planejava cada detalhe da noite. Imaginava as luzes da sala baixas, o som da nossa música favorita e a conversa que teríamos sobre o futuro. Ao aterrissar, o ar da nossa cidade parecia mais doce. Peguei um táxi. Durante o trajeto até a nossa casa na Maple Street, eu não conseguia parar de sorrir. O taxista fez algumas perguntas educadas, mas eu mal conseguia responder, perdida em meus próprios pensamentos românticos. Quando o carro finalmente dobrou a esquina da nossa rua, algo estranho chamou minha atenção. A calçada, geralmente vazia naquele horário, estava repleta de carros. Carros que eu conhecia muito bem. O SUV preto da minha sogra, o sedã azul da minha mãe, o que mais me intrigou, o carro compacto da Lisa estacionado bem na frente da nossa garagem, bloqueando a entrada. Um frio repentino percorreu minha espinha, mas eu afastei, pensando que talvez fosse apenas uma reunião de família improvisada que David tinha esquecido de me mencionar. Desci do táxi com minha mala de rodinhas, fazendo o mínimo de barulho possível na calçada. O som das risadas vindo do quintal era abafado, mas claramente festivo. Senti uma pontada de exclusão, mas a curiosidade foi maior. Destranquei a porta da frente com cuidado. O interior da casa estava quente e impregnado com um perfume floral intenso, misturado ao cheiro de comida fresca sendo preparada. Deixei minha mala no hall de entrada, perto da escada, e caminhei silenciosamente em direção à cozinha. Foi então que as vozes se tornaram nítidas. Eu ouvi a voz da minha vizinha, a senhora Gable, rindo e falando sobre como o amarelo era uma cor neutra e perfeita para um quarto de bebê. Meu coração deu um salto violento. Bebê? Que bebê? Pensei que talvez alguém estivesse fazendo um chá de bebê surpresa para uma vizinha ou parente distante na nossa casa. Mas nada me preparou para o que vi ao espiar pelo arco que dividia a sala de jantar da cozinha. Minha cozinha, o lugar onde eu preparava o café da manhã de David todos os dias, estava transformada. Havia balões de hélio brancos e amarelos flutuando perto do teto, fitas de cetim penduradas nos armários e uma mesa enorme coberta com uma toalha de linho que eu guardava apenas para ocasiões especialíssimas. Sobre o balcão de mármore, havia uma montanha de presentes embrulhados em papel decorado com desenhos de cegonhas e ursinhos. No centro de tudo, um bolo de 3 andares com uma cobertura de glacê impecável. Eu me aproximei o suficiente para ler o que estava escrito no topo do bolo em letras douradas. Parabéns David e Lisa, mal podemos esperar para conhecer o pequeno Thompson. O nome Thompson ecoou na minha mente como um disparo. Era o nosso sobrenome. O meu sobrenome. O mundo pareceu girar. Minhas pernas ficaram fracas e eu precisei me segurar na parede para não desabar. Não era um chá de bebê para um desconhecido. Era um chá de bebê para o meu marido e minha melhor amiga, acontecendo dentro da minha própria casa, enquanto eu era mantida no escuro como uma estranha. Caminhei até a porta de vidro que dava para o quintal, movendo-me como um zumbi. Através do vidro, eu vi a cena completa da minha destruição. Havia cerca de 20 pessoas lá fora, todas as pessoas que eu considerava importantes na minha vida.
Minha sogra estava sentada em uma cadeira de balanço, tricotando algo pequeno e azul. Minha própria mãe estava ao lado dela, rindo e servindo mimosas em taças de cristal. E então, vi os protagonistas daquela farsa. David estava de pé ao lado da churrasqueira, usando o avental de a melhor cozinheiro que eu lhe dei no último aniversário. Ele parecia radiante, com um brilho nos olhos que eu não via há anos. E ao lado dele, sentada em uma poltrona decorada com flores, estava Lisa. Ela usava um vestido de seda amarelo que fluía suavemente, mas não conseguia esconder a curvatura acentuada de sua barriga. Ela estava grávida. Muito grávida. Pelo tamanho da barriga, ela deveria estar no 6º ou 7º mês. Senti um gosto amargo de bile na garganta ao perceber que, durante todo o tempo em que eu chorava no banheiro por cada ciclo menstrual que chegava, eles estavam celebrando a vida que criaram juntos pelas minhas costas. A traição de David foi um golpe no coração, mas a cumplicidade daquelas pessoas foi um golpe na minha alma. Como minha mãe pôde estar ali, sorrindo e celebrando, sabendo o quanto eu sofria com a infertilidade? Como todos aqueles vizinhos e amigos puderam entrar na minha casa, comer minha comida e brindar a desgraça do meu casamento sem um pingo de remorso? Eu me senti como se tivesse sido apagada da minha própria existência. Eles não estavam apenas tendo um caso, eles tinham substituído minha presença por uma versão mais fértil e conveniente da esposa perfeita. David se aproximou de Lisa, colocou a mão sobre sua barriga e inclinou-se para beijar sua testa. Foi um gesto de uma ternura tão profunda que me fez querer gritar até meus pulmões explodirem. Mas eu não gritei. A dor era tão vasta que se transformou em uma calma gélida e perigosa. Eu empurrei a porta de vidro com força, fazendo-a correr no trilho com um estalo seco que interrompeu instantaneamente a música e a conversa lá fora. O silêncio que se seguiu foi absoluto e aterrorizante. 20 pares de olhos se voltaram para mim. Vi a cor fugir do rosto de David, deixando-o pálido como um lençol. Lisa soltou um ganido baixo e cobriu a barriga com as mãos, como se estivesse tentando proteger o bebê da minha visão. Minha mãe deixou cair a taça que segurava, e o som do cristal se estilhaçando no piso de pedra foi o único ruído no jardim. Eu permaneci imóvel no batente da porta, sentindo o peso do vinho e dos chocolates na minha bolsa, agora lembretes ridículos de uma lealdade que nunca existiu. Surpresa, eu disse, e minha voz saiu tão firme e desprovida de emoção que vi alguns convidados recuarem, desconfortáveis. Eu não era mais a Maia que eles conheciam. Naquele momento, a mulher que acreditava no amor tinha morrido, e algo muito mais frio tinha assumido seu lugar. O silêncio que se abateu sobre o quintal era tão espesso que eu podia ouvir o zumbido das abelhas nas flores que eu mesma tinha plantado na primavera passada. Ninguém se mexia. Era como se tivessem sido transformados em estátuas de sal, flagrados em um pecado que julgavam protegido pela minha ausência. Eu dei um passo à frente, cruzando o limiar entre a minha casa e aquele cenário de traição. O som do meu salto batendo na pedra do pátio ecoava como um martelo batendo em um prego de caixão. David finalmente soltou a barriga de Lisa, as mãos dele pendendo ao lado do corpo, inúteis, trêmulas. Ele tentou formular uma frase, mas apenas sons desconexos saíram de sua boca. Lisa, por outro lado, começou a soluçar. Não era um choro de arrependimento, era o choro de quem foi pega e sentia o medo da consequência imediata. Ela puxou uma manta para cobrir o ventre, como se pudesse esconder o fato de que carregava o filho do meu marido. Eu olhei para minha mãe. Ela estava sentada na ponta da mesa, a mão ainda estendida no ar onde antes segurava a taça de cristal que agora jazia em 1000 pedaços no chão. O olhar dela não era de vergonha, era de uma irritação contida por ter sido interrompida. Maia, você não deveria estar aqui até quinta-feira, ela disse, com uma voz fria que me atingiu como um chicote. Aquela frase, naquele momento, foi a confirmação definitiva de que eu não tinha mais família. O problema não era a traição em si para ela, o problema era que eu tinha estragado a festa. Caminhei até a mesa central, peguei uma das mimosas que ainda estava cheia e bebi um gole longo, sentindo o álcool queimar minha garganta enquanto meus olhos nunca deixavam os de David. Então, o chá de bebê é hoje? Eu perguntei, e minha voz saiu com uma suavidade aterrorizante. E eu aqui, pensando que viria para casa celebrar nossa promoção. David deu um passo em minha direção, as palmas das mãos voltadas para cima em um gesto de súplica patético. Maia, por favor, me deixe explicar, não é o que você está pensando, ele começou. Eu o interrompi com uma risada curta.
Não é o que eu estou pensando. David, tem um bolo de 3 andares com o seu nome e o dela. Tem uma faixa dizendo bebê Thompson. Ela está visivelmente no 3º trimestre de uma gravidez. O que exatamente eu estou pensando que não é real? Que isso tudo é uma peça de teatro organizada para me testar? Ou que você é apenas o doador de esperma caridoso da minha melhor amiga? Ele baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar. Lisa se levantou com dificuldade, a respiração pesada. Maia, nós nos apaixonamos, ela disse, com uma audácia que me fez admirar sua falta de caráter por um breve segundo. Não queríamos te magoar, mas as coisas aconteceram e agora tem uma criança envolvida. Você precisa ser razoável. Razoável. Essa era a palavra que eles iam usar para me silenciar. Usei toda a minha força para não avançar sobre ela. Olhei para cada convidado ali presente. Meus vizinhos, os Gabli, que sempre vinham pedir açúcar e me chamavam de filha. Meus colegas de trabalho que brindavam comigo todas as sextas-feiras. Todos eles sabiam. 8 meses de uma barriga crescendo, e ninguém me enviou uma mensagem. Ninguém me deu um alerta. Eles vinham à minha casa, comiam da minha comida, enquanto planejavam como me substituir. Senti uma onda de náusea, mas a segurei. Eu precisava de cada gota de clareza para o que viria a seguir. Voltei para dentro da casa, ignorando os chamados de David e os gritos da minha mãe de que eu estava sendo dramática. Fui até o escritório, fechei a porta e girei a chave. Sentei-me na minha cadeira de couro e respirei fundo 3 vezes. O pânico tentava subir pelo meu peito, mas eu o esmagava com a lógica fria dos negócios. Eu era uma executiva de alto nível por um motivo, eu sabia gerir crises. Abri meu laptop e comecei a digitar. Primeiro, mudei as senhas de todas as contas bancárias conjuntas. David não trabalhava de verdade há 2 anos, e ele geria nossos investimentos, o que significava que ele gastava o dinheiro que eu ganhava. Em 5 minutos, ele estava financeiramente incapacitado. Depois, liguei para o meu advogado, que era um amigo de longa data e que detestava o David. Expliquei a situação em poucas frases. Quero ele fora desta casa hoje. E quero todos os ativos congelados, eu disse. Ele me garantiu que enviaria uma notificação imediatamente. Ouvi batidas fortes na porta do escritório. David estava desesperado. Maia, abre essa porta. Vamos conversar como adultos. Você não pode simplesmente nos expulsar daqui. Eu me levantei, caminhei até a porta e a abri com calma. Ele estava vermelho, suado, a imagem da decadência. Olhei por cima do ombro dele e vi Lisa e minha mãe no corredor, parecendo abutres esperando o resultado da carniça. Adultos? Eu perguntei. Adultos não fazem chá de bebê na casa da esposa traída enquanto ela está fora ganhando o dinheiro que paga a hipoteca desta mesma casa. David, você tem 30 minutos para tirar a Lisa e as suas coisas essenciais daqui. O resto será enviado para um depósito. Ele riu, uma risada nervosa. Você não pode fazer isso. Metade desta casa é minha. Apontei para o quadro na parede, onde estava a escritura da casa que meu avô me deixou como herança antecipada. Não, David. Esta casa é um bem de herança, protegido pelo nosso contrato pré-nupcial que você assinou rindo, achando que nunca precisaríamos dele. Você não tem direito a 1 centímetro deste chão. E considerando que você usou fundos conjugais para sustentar uma amante e um filho ilegítimo, eu diria que você está me devendo uma fortuna em danos morais e restituição. O rosto dele mudou de raiva para puro terror. Ele percebeu que a fonte tinha secado. Lisa começou a chorar mais alto, dizendo que não podia ser removida dali naquele estado. Eu olhei para ela com um desprezo que a fez recuar. Você tem uma mãe, não tem, Lisa? E você, David, tem a minha mãe, que parece gostar tanto de vocês. Sugiro que escolham um sofá bem confortável, porque é o máximo que vão conseguir a partir de agora. Voltei para o pátio, onde os convidados ainda sussurravam, sem saber se iam embora ou se ficavam para ver o fim do espetáculo. Eu bati palmas, chamando a atenção de todos. A festa acabou. Eu anunciei. Espero que tenham aproveitado o bolo, porque foi o último comprado com o meu dinheiro que vocês comeram.
Se não quiserem ser citados em um processo de cumplicidade por fraude financeira e danos morais, sugiro que saiam agora. Em menos de 2 minutos, o quintal estava vazio. Restavam apenas os balões murchando ao sol e o bolo de 3 andares que agora parecia uma piada grotesca. Minha mãe se aproximou, tentando uma última manipulação. Maia, pense na criança. O bebê não tem culpa. Eu olhei para ela e senti apenas um vazio profundo. Você tem razão, mãe. O bebê não tem culpa. Mas você tem. E por isso, você vai sair com eles. Se você escolheu a bênção deles em vez da minha dor, então a família deles é a sua agora. Não me procure mais. Observei da janela enquanto eles entravam nos carros. David carregava algumas malas apressadas, Lisa chorava no banco do passageiro e minha mãe partia logo atrás. Quando o último motor se calou na rua, eu me sentei no chão da cozinha. A adrenalina estava baixando e a dor estava chegando como uma maré cheia. Mas mesmo no meio do caos, eu sabia de uma coisa: a surpresa que eu tinha planejado para o David era nada comparada à realidade que eu acabará de entregar a ele. Eu estava sozinha, mas pela primeira vez em 8 anos, eu estava cercada pela verdade. E a verdade, embora queime, é a única coisa que permite reconstruir sobre as cinzas. Nas horas que se seguiram à partida forçada de David, Lisa e da minha mãe, a casa mergulhou num silêncio que parecia ter peso. Eu caminhava pelos cômodos e cada objeto, cada quadro na parede, parecia zombar da minha ingenuidade. Mas eu não podia me dar ao luxo de desabar agora. A adrenalina ainda corria nas minhas veias, e aquela calma gélida que me possuiu no quintal estava se transformando em uma determinação estratégica. Fui até o quarto de hóspedes e encontrei alguns pertences que minha mãe tinha deixado para trás na pressa. Vi um porta-retratos nosso, de um Natal antigo, e sem hesitar, joguei-o na lixeira. A traição da minha mãe era a camada mais profunda daquela ferida. David e Lisa eram traidores por natureza, mas ela era o meu sangue. Ao apoiar a farsa deles, ela não apenas me traiu, ela me invalidou como filha. Passei a madrugada inteira no escritório, mas não estava chorando. Eu estava em guerra. Como diretora financeira de uma multinacional, eu sabia que a melhor maneira de destruir um inimigo não era com gritos, mas com papelada. Comecei a auditar cada centavo das nossas contas. Descobri que David tinha sido ainda mais audacioso do que eu imaginava. Havia transferências regulares para uma conta poupança que eu não conhecia, pagamentos de joias em lojas que eu nunca frequentei, o mais ultrajante, o pagamento integral de um enxoval importado feito no mês anterior. Ele estava usando o dinheiro do meu bônus anual para preparar a chegada do filho da Lisa. A cada clique do mouse, a cada extrato baixado, meu coração endurecia um pouco mais. Eu não estava apenas documentando um divórcio, eu estava construindo o dossiê da ruína dele. Na manhã seguinte, o sol nasceu com uma claridade irritante. O meu telefone não parava de vibrar. Eram dezenas de notificações. David tentava ligar desesperadamente, alternando entre mensagens de texto agressivas, onde me acusava de ser cruel com uma mulher grávida, e áudios chorosos, implorando por uma chance de explicar que o amor simplesmente aconteceu. Lisa também mandou mensagens, falando sobre como o estresse estava fazendo mal ao bebê e que eu deveria ter a compaixão cristã. Eu li cada uma delas com um sorriso amargo nos lábios. A compaixão deles por mim tinha sido nula durante os últimos 8 meses, então a minha por eles agora era um deserto absoluto. Bloqueei os números de ambos, mas não antes de salvar capturas de tela de cada confissão implícita que enviaram. A minha primeira parada fora de casa foi no banco. Como a conta principal era vinculada ao meu fundo de herança, eu tinha autoridade total. Cancelei todos os cartões dependentes e transferi o saldo para uma conta individual em outro banco. Quando saí de lá, recebi uma notificação. David tinha tentado passar o cartão num café e a transação foi recusada. Imaginei a cara dele, no sofá da casa da mãe da Lisa, percebendo que o seu reino de luxo tinha acabado. O próximo passo foi a delegacia. Registrei um boletim de ocorrência por apropriação indébita de fundos, baseada nas transferências não autorizadas que descobri. Eu queria que houvesse um registro oficial de que ele era um fraudador antes mesmo de começarmos a briga no tribunal. Ao meio-dia, encontrei-me com meu advogado, o Dr. Arnaldo. Ele era conhecido por ser um tubarão em casos de família. Quando mostrei as fotos do chá de bebê na minha casa e os extratos bancários, ele soltou um silvo de surpresa.
Maia, isso não é apenas um divórcio por adultério, ele disse, é uma violação de fé pública e privada. Vamos pedir a exclusão dele de qualquer bem, a restituição integral dos fundos desviados e uma indenização por danos morais que vai deixá-lo pagando por décadas. Saí do escritório dele sentindo-me leve. A justiça humana pode ser lenta, mas eu estava garantindo que ela fosse implacável. Naquela tarde, decidi que a punição financeira não era suficiente. Eu precisava que a verdade fosse a sombra que os perseguiria para sempre. David sempre se orgulhou da sua rede de contatos profissionais, a mesma rede que eu ajudei a construir. Enviei um e-mail formal para todos os nossos parceiros de negócios e amigos em comum. Não era um texto emocional ou vingativo. Era um comunicado profissional informando que, devido a questões de integridade ética e descoberta de fraude financeira, eu estava me desligando de qualquer associação com o David e que o nosso casamento tinha terminado devido à descoberta da relação dele com a Lisa. Anexei apenas uma foto, a do bolo de chá de bebê com os nomes deles. Em menos de uma hora, a reputação que ele levou anos para construir estava em cinzas. Ninguém queria ser associado a um homem que engravida a melhor amiga da esposa e celebra na casa dela enquanto ela trabalha. A minha mãe apareceu no final da tarde, batendo na minha porta. Ela parecia exausta. Maia, por favor, a Lisa está no hospital com contrações precoces por causa do susto, ela disse, com os olhos vermelhos. Você foi longe demais com aquele e-mail. Todo mundo está falando deles. Eu olhei para ela através da fresta da porta, sem deixá-la entrar. Engraçado, mãe, eu respondi, você não se preocupou com o meu estresse quando estava brindando com eles ontem. Se a Lisa está no hospital, é por causa das escolhas dela, não das minhas verdades. Se você escolheu ser a avó desse bebê, vá para o hospital. Mas não venha mais aqui. Eu não tenho mãe, eu só tenho uma mulher que compartilha o meu DNA e que me traiu da pior forma possível. Fechei a porta na cara dela e, pela primeira vez desde que cheguei de viagem, senti uma paz profunda. A dramatização da vida deles estava apenas começando, e eu já não fazia mais parte do elenco de apoio. Eu era diretora da minha própria libertação. Os meses que se seguiram foram uma lição de sobrevivência e reconstrução estratégica. David e Lisa, agora isolados pela verdade que eu havia exposto de forma tão cirúrgica, tentavam desesperadamente criar uma narrativa paralela onde eram as vítimas de uma mulher vingativa e sem coração. Mas os fatos são teimosos e a memória das pessoas, embora curta para algumas coisas, é implacável para a desonestidade flagrante. Sem o meu suporte financeiro e com as portas do mercado de trabalho fechadas devido à quebra de ética que comuniquei aos nossos parceiros, eles viram o castelo de cartas desmoronar. David, que sempre se orgulhou de sua aparência de sucesso, foi obrigado a vender seu carro de luxo e a mudar-se para um pequeno apartamento de 2 quartos na periferia da cidade, um lugar que cheirava a mofo e arrependimento. A ironia de vê-los começar a vida que tanto desejaram em condições de precariedade não me trazia uma alegria barata, mas me trazia uma sensação profunda de justiça poética. Eles queriam um amor romântico, mas descobriram rapidamente que o amor sem uma base de integridade e estabilidade financeira é apenas uma conveniência que se desfaz ao primeiro sinal de necessidade real. Lisa, cujo estilo de vida dependia das nossas viagens compartilhadas e dos jantares que eu pagava, agora tinha que contar moedas para comprar fraldas básicas. A desconfiança era a nova moradora da casa deles. Afinal, como David poderia confiar em uma mulher que traiu a melhor amiga por anos? E como Lisa poderia confiar em um homem que abandonou a esposa no momento em que ela mais precisava de apoio emocional? Eles estavam presos um ao outro, não por um laço sagrado, mas por uma dívida de culpa e necessidade. Minha mãe tentou várias vezes servir de ponte, enviando-me fotos de ecografias e falando sobre o sofrimento da Lisa com a pressão alta gestacional. Eu a bloqueei sem hesitar. Eu precisava de espaço para curar a ferida da traição materna, que doía muito mais do que a do marido. Quando finalmente aceitei encontrá-la, meses depois, em um café neutro e movimentado, fui direta. Eu disse a ela que não era obrigada a facilitar a vida de quem tinha tornado a minha um inferno planejado. Se ela escolheu ser a avó daquela criança, que arcasse com o peso de ver sua própria filha se tornar uma estranha. O choque no rosto dela, ao perceber que eu não voltaria a ser a filha submissa e provedora de sempre, foi o ponto final de que eu precisava. No dia em que o divórcio foi finalizado, senti como se um peso de toneladas tivesse sido retirado dos meus ombros. Fiquei com a casa, com meus investimentos intactos e com a minha dignidade recuperada.
David tentou uma última cartada no tribunal, pedindo uma pensão baseada na disparidade de rendimentos, alegando que ele havia abdicado da carreira para apoiar a minha. Meu advogado apresentou os registros de que ele nunca teve uma carreira sólida e que usava o tempo de apoio para se encontrar com Liz em hotéis pagos com o meu cartão. O juiz foi implacável e negou cada centavo. David saiu da sala de tribunal com as mãos vazias e com uma ordem de restrição que eu havia solicitado após suas explosões na minha porta. Hoje, aos 35 anos, olho para trás e mal reconheço a mulher que chorava por testes de gravidez negativos ao lado de um homem que não a merecia. Descobri que a minha dificuldade em engravidar com o David foi, talvez, o maior livramento da minha vida. Eu não estava ligada a ele para sempre por uma criança, o que me permitiu um corte limpo e absoluto. Usei o dinheiro que seria destinado ao quarto do bebê para viajar sozinha pela Ásia, onde redescobri minha própria voz e força. Aprendi que a lealdade não é uma opção que você escolhe quando é conveniente, mas um pré-requisito para qualquer relação humana. Quanto a David e Lisa, as notícias que me chegam através de conhecidos distantes são de um casal consumido pela amargura. O bebê nasceu, uma criança que agora cresce em um ambiente saturado de ressentimento e dificuldades financeiras. Eles têm o filho que queriam, mas perderam o respeito do mundo e, o que é pior, o respeito um pelo outro. O choque que deixei para trás não foi apenas a minha reação na festa, mas a minha recusa total em ser a vítima da história deles. Eu não apenas sobrevivi à traição, eu usei as cinzas do meu antigo casamento para fertilizar um futuro onde eu sou a única dona do meu destino. A verdade pode demorar, mas quando chega, ela não apenas liberta, ela reconstrói tudo que é autêntico e destrói permanentemente o que nunca passou de uma farsa cruel.